Boa tarde, meu povo. Como é que vocês estão? Boa tarde, boa tarde. Vamos lá, correr um pouquinho, né? Jacaré parado, vira bolsa. Vocês sabem desse ditado por aí. Não podemos ficar lamentando a nossa situação, então é uma situação para todo mundo. Como é que foi o dia da independência para vocês? Foram muito para cidades turísticas, cidades históricas liberadas. É, deixamos na consciência das pessoas e como é que foi, ó? Caldas Novas lotado, Pirenópolis lotado, Cidade de Goiás lotado, Chapada dos Veadeiros que nunca lota, lotado. Provavelmente semana que vem Goiás volta para o vermelho. Muito complicada essa situação, né? Mas enfim, vamos aguardar o pessoal entrar aqui. Enquanto isso, eu vou compartilhando a tela com vocês. Na última aula, nós encerramos o nosso assunto sobre conflitos étnicos nacionalistas. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema aqui, ó. Será que é esse tema? É esse mesmo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso tema é fontes de energia. Deixa eu colocar aqui para visualizar. Nossa, mas meu computador está lento. Muito lento, muito lento. Boa tarde a todos vocês. Vamos começar aqui com o assunto de fontes de energia. Espero que vocês estejam com uma caneta e o caderno do lado aí, que a gente vai fazer umas anotações muito, mas muito importantes, as anotações que nós vamos fazer. Antes de mais nada, um recadinho da paróquia, né? Não adianta eu estar dando muito recado para vocês, que vocês não estão correndo atrás, mas eu vou fazer a minha parte aqui. A gente está produzindo conteúdo, muito conteúdo para vocês. Se vocês não pegam, seus concorrentes estão pegando. Hoje, às 19 horas, o canal Magel tem uma live. Dois professores, o professor Vitor e o professor Rainer. Esses dois professores, eles são autores de um livro muito importante, eles foram até entrevistados no programa do Jô. É um livro sobre a música popular brasileira. Hoje nós vamos falar sobre a obra, sobre o rap, né? O rap no Brasil. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. E nesse rap no Brasil, a gente tem que entender o seguinte, né? Que, por exemplo, é tema de vestibulares, muitos vestibulares de São Paulo, a UNB cobrou, a Universidade de São Paulo, a USP, a FUVEST, a Unicamp. Esses vestibulares, eles cobram a obra dos Racionais. Inclusive, eles colocam isso no programa. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, vai te ajudar em redação, vai te ajudar em história. Nós vamos ter um papo muito social, histórico-social a respeito dessa live de hoje. Às 19 horas, no canal Maigel, no YouTube. Então, corra lá, assista. Se você não assistiu, só você não assistirá. Porque seus concorrentes estão assistindo, viu, pessoal? Quando a gente fala concorrente aí, o Enem é uma de concorrência nacional. E a menor adesão nas nossas lives, nos nossos filmes, são meus alunos, vocês do Colégio Planeta, não assistem quase nada, não fazem o que a gente indica. E é aquele velho negócio, né? Santo de casa não faz milagre, eu compreendo muito bem, mas enquanto isso, os concorrentes de vocês estão correndo atrás. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto aqui que é importantíssimo para a prova de qualquer vestibular, para a prova de qualquer concurso, para a prova de qualquer Enem.
Fontes de energia tem no mínimo de 4 a 5 questões na prova. Aí você vai falar, não, Rocha, você está mentindo. Nunca vi 5 questões de fontes de energia na prova de geografia do Enem. Mas eu não falei prova de geografia, eu falei no Enem. Esse tema aqui, fontes de energia, isso cai em geografia, cai em química e cai em biologia e física. Então, geografia, química, biologia, física são 4 matérias diferentes do Enem que sempre trazem temáticas de fontes de energia. Sempre temática de energia. Então, hoje eu vou te ensinar a aprender fontes de energia. Você sabe muito de fontes de energia, mas você não sabe organizar o seu pensamento aí. Então, hoje a gente vai começar a aprender isso. Primeiro, eu quero definir com vocês o que é energia. O que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. É isso que a gente chama de energia, a capacidade de realizar trabalho. O que é trabalho? Aí a gente entra na física. Trabalho, para a física, é um corpo em movimento. Todo o corpo que está se movimentando, quando eu pego essa garrafa d'água e jogo de um lado para o outro, para essa garrafa se movimentar, eu estou depositando nela uma energia. Então, energia é a capacidade de realizar trabalho. O homem sobrevive na natureza realizando trabalho. Nessa concepção de geográfica, o que é trabalho? Trabalho é a transformação da natureza para a sobrevivência do homem. Então, a gente tem várias definições para trabalho. Né? O homem é o único animal que sobrevive quase que exclusivamente da transformação da natureza. Nós transformamos e usamos tudo que está à nossa volta para nos dar vantagem em relação aos outros animais. Muitos outros animais têm força, têm agilidade, têm garras, podem voar. Nós temos o nosso cérebro. Nós temos a nossa capacidade de transformar o que está à nossa volta para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência. Então, para fazer isso, a gente precisa de energia. E quando a gente precisa de energia, a gente precisa das fontes de energia. Essa capacidade de realizar trabalho, ela pode vir de diversas regiões, de diversas áreas, de diversas fontes. Ela pode ser uma energia muscular, ou do homem, ou dos animais, quando o homem domestica os animais, a maioria dos animais domesticados é para o trabalho. O boi, o cavalo, na idade antiga, ele era muito mais para o trabalho do que para a alimentação, o boi principalmente. Né? Então, a gente vai ter esta situação. Tá? Ela pode vir da força dos ventos, ela pode vir da força das águas, ela pode vir do petróleo, do carvão mineral, da madeira. Então, fonte de energia é onde a gente retira essa capacidade de multiplicar trabalho. É isso que você tem que entender. Então, para quem está com o caderninho do lado anotando, quem não está pode desligar aí, pode dormir, pode assistir TV, vale a pena ver de novo, deve estar quase começando, sessão da tarde, porque não adianta assistir essa aula e não participar. É só me vendo falar as coisas. Se era difícil presencialmente, imagine aí na sua casa que você pode dormir, que você pode pescar, pescar que eu digo aí, cochilar, tentando assistir a aula. Né? Se não tiver com o caderninho aberto, não adianta, pode fechar, vai dormir, vai descansar, vai fazer outra coisa. Né?
as aulas online são assim, são chatas pra caramba, e você tem que ter essa atividade. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem é energia. É a capacidade de realizar trabalho. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, essa é a definição: realizar ou multiplicar. Na verdade, a definição da física é multiplicar. Energia é a capacidade de multiplicar trabalho. E aí você vai colocar uma outra pergunta. O que devo fazer para entender fontes de energia? O que devo fazer para entender fontes de energia? A primeira coisa que eu vou tentar te explicar aí é como entender fontes de energia. O que eu devo fazer para entender fontes de energia? Vamos lá, então? Primeira pergunta é: o que eu devo fazer para entender fontes de energia? Primeira pergunta, então você vai colocar aí. Número 1, classificação. Classificação. Número 1, classificação. O que é essa classificação? Tem que entender como fontes de energia classificada. Então, número 1, classificação. Letra A embaixo. Letra A. Letra A você vai colocar aí. Quanto à utilização, 2 pontos. Primeira classificação é quanto à utilização, 2 pontos. Quanto à utilização, faça um travessão na outra linha e escrevam aí. Antigas. O que são as antigas? São as primeiras fontes que o homem vai utilizar. Fogo, água, vento, sol, essas são antigas. Certo? Travessão na outra linha. Modernas. O que são as fontes de energia modernas? 2 pontos. São aquelas muito utilizadas na atualidade. São aquelas muito utilizadas na atualidade. 2 pontos você pode colocar aí. Petróleo, hidrelétrica, nuclear, carvão mineral, etc. Então, presta atenção. Isso foi questão do Enem de 2018, na prova de geografia. Ele colocou um texto sobre fontes de energia e embaixo ele pediu para você, para o candidato marcar o X na opção que tinha só fontes de energia moderna. Então, o candidato mais desavisado pensa que moderna é as fontes de energia inventada recentemente. Ou essa foi inventada recentemente, essa moderna. Mas não é isso. Fonte de energia moderna é aquela que é mais utilizada nos dias atuais, como os combustíveis fósseis e como a energia nuclear, por exemplo, como a energia hidrelétrica, ela é muito utilizada no mundo. Então, se ela é muito utilizada na atualidade, ela é moderna. Certo? Terceiro travessão aí, faça um terceiro travessão. Alternativa. Alternativa. O que é uma fonte de energia alternativa? É uma fonte que existe hoje, mas ela é usada para complementar as modernas.
o sol, o vento, são fontes de energia alternativa. A biomassa, a capacidade de produção dessas fontes de energia, hoje, não é suficiente para substituir as modernas. Pode ser que no futuro haja substituição, mas hoje ela não é suficiente para substituir as fontes de energia modernas. Certo? Então, quanto à utilização, então, a energia pode ser classificada antiga, moderna e alternativa. Letra B. Agora, letra A foi a classificação, né? Quanto à utilização. Letra B. Professor. Quanto à origem. Quanto à origem. Travessão na outra linha. Quanto à Professor, origem, 2 pontos. Travessão na outra linha. Renovável. professor, Oi. pode repetir as alternativas? A alternativa, então vou repetindo a alternativa, tá, pessoal? Fontes de energia alternativas são aquelas utilizadas para complementar as modernas e, num futuro, poderão substituí-las. Então, são hoje fontes que a gente usa para complementar. Como exemplo, a energia solar ela é usada para complementar o petróleo, a energia biomassa também, né, o vento também. Hoje elas não são suficientes. A gente não pode trocar o petróleo hoje pela energia solar ou pela força dos ventos, porque eles não são capazes de produzir hoje, com a tecnologia que a gente tem, pode ser que no futuro isso mude, mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, eles não são capazes de substituir a nossa necessidade de energia. Então, as modernas são aquelas que são as alternativas, são usadas para complementar a moderna, podendo no futuro vir a substituí-las. Ou seja, no futuro elas podem substituir as modernas, como sol, vento, tá? São as fontes de energia alternativas. A letra B é outro tipo de classificação. A letra B é quanto à origem. Quanto à origem, 2 pontos, você põe um travessão embaixo. Renovável. Essa classificação é a que você mais sabe. E é a que menos cai. Renovável. 2 pontos. São aquelas que o homem consegue renovar após o uso ou são inesgotáveis. São aquelas que o homem consegue renovar após o uso ou são inesgotáveis. Então, essa é a fonte de energia renovável. Como exemplo, eu tenho aí a biomassa, o etanol está no meio dessa biomassa. Nós temos a solar, a eólica, a geotérmica, maremotriz e etc. Renováveis são aquelas que o homem consegue renovar depois do uso ou são aquelas inesgotáveis. Travessão na outra linha, não renováveis. O que são as fontes de energia não renováveis? É o contrário da primeira, né? São aquelas que a natureza levou milhões de anos para produzi-los e o homem não consegue renová-las. Produzi-las, né? E o homem não consegue renová-las. Então, não renovável são aquelas que a natureza levou milhões de anos para produzi-las e o homem não consegue renová-las. Então, essas são as fontes de energia não renováveis. Como? Petróleo,
carvão mineral, urânio, etc. Gás natural. Então, gente, isso cai muito na prova do Enem. Cai um texto chamando uma energia de renovável, não renovável, uma energia de moderna, uma energia de antiga, uma energia de alternativa. E se você saber essas definições, você sabe muito sobre energia e tem a possibilidade muito de acertar a questão. Letra C. Vamos para a letra C agora. Quanto à produção. Quanto à produção. Travessão na outra linha. Quanto à produção de uma fonte de energia, elas podem ser classificadas de dois tipos: primária e secundária. Travessão primária são as fontes de energia usadas sem nenhuma transformação. O homem só pega e usa. São as fontes de energia usadas sem nenhuma transformação. Exemplo: madeira, petróleo, carvão mineral. Fontes de energia primária é aquela que o homem só pega da natureza e usa. Ele não precisa transformar. Petróleo é primário. O carvão o homem só retira e taca fogo. Enriquece ele um pouco, mas taca fogo. A madeira é primária. A madeira o homem corta, aflorece e taca fogo. É primário. Fonte de energia primária. E travessão na outra linha, secundária. Secundária. São as fontes de energia, as secundárias. São as fontes de energia utilizadas e transformadas pelo homem. São aquelas fontes de energia que precisam de um processo industrial. Por exemplo, gasolina, óleo diesel, etanol. A gasolina não é encontrada na natureza. A gasolina é a transformação do petróleo. O etanol não é encontrado naturalmente na natureza. O etanol tem que ser fabricado a partir da cana-de-açúcar. Por isso que ela é chamada de secundária. Por isso que é uma fonte de energia secundária, é aquela que é transformada pelo homem. O petróleo é primário, mas a gasolina é secundário. Entendeu? Petróleo primário, gasolina secundária. Então, a gente tem essas diferentes fontes de energia. Entendeu? Então, qual a primeira coisa que eu tenho que saber? Classificar uma fonte de energia. Vamos fazer a classificação. Caiu uma questão de petróleo. Eu vou classificar o petróleo. Quanto à utilização, o petróleo é uma energia moderna. Quanto à produção, ele é uma energia não renovável. E quanto à produção, não. Quanto à origem, ele é não renovável. E quanto à produção? Quem fabrica o petróleo é a natureza. Toda aquela energia que é fabricada pela natureza, ela é primária. A energia fabricada pelo homem de uma transformação de um elemento da natureza, ela é o quê? Secundária. Então, o petróleo é primário. Os derivados de petróleo que são secundários. Entendeu a número 1? Isso tudo está no número 1. Classificação.
A número 2, agora anota aí. O que eu tenho que saber de energia? Número 2. Como ela é produzida? Ponto de interrogação. Como ela é produzida ou como ela é formada, nas provas de químicas cai mais isso. Nas provas de química, eles vão te perguntar como transformar o petróleo em gasolina, como transformar o etanol, como fabricar o etanol, qual tipo de composição de gasolina tem maior poder de octanagem. É isso que na prova de química eles vão perguntar. Na prova de geografia, vão perguntar como se formou o petróleo, como se formou o carvão mineral. Então, é interessantíssimo que você saiba como ela é produzida, como ela foi formada. Essa é a terceira pergunta. A segunda. A terceira, anotem aí. A terceira é importantíssimo. E todo mundo faz essa relação custo-benefício. Então, a terceira é: quais são as vantagens e as desvantagens do uso desta fonte de energia? Quais são as vantagens e as desvantagens? Cara, sabendo essas três coisas sobre fontes de energia, você não erra nem cálculo de química. Rocha, eu não sei calcular. Você não sabe calcular, mas nas 5 opções tem um resultado e tem uma afirmação falsa junto. Você vai limitar aí seu chute no máximo 50%. Das 5 questões, tem 3 que você tem que saber também sobre geografia, que cai em química, cai em biologia. Por exemplo, a gente estava falando vamos falar sobre o petróleo. O que eu tenho que saber sobre o petróleo? Como ele se classifica. Então, como é que o petróleo se classifica? O petróleo é classificado como moderna, como não renovável e como primária. Segundo, o que eu tenho que saber sobre o petróleo? Como ele é produzido. O petróleo é um hidrocarboneto produzido a partir do soterramento de matéria orgânica marinha, lá da era mesozoica. Então, ela é encontrada em bacias sedimentares. E aí, em química, o que eles vão perguntar? Fala sobre o petróleo, uma questão vão perguntar como a gasolina é produzida, como eu transformo a gasolina em petróleo, como eu transformo a gasolina em querosene, como eu transformo o caldo de cana no etanol. Tranquilo? Agora, segunda forma de... Não, aí eu já classifiquei, né? Ele é primário. Então, como ele é produzido, também já falei. E a terceira coisa, quais são as vantagens e as desvantagens? Quais são as vantagens do uso do petróleo? É uma grande matéria-prima. O petróleo está presente não só como fonte de energia, mas como matéria-prima do mundo moderno. Nessa camiseta tem petróleo, nesse boné tem petróleo, nessa pulseira de couro tem petróleo, no tênis, no jeans, na camiseta, no computador ou no celular que você está assistindo a aula. Petróleo não é só fonte de energia, é matéria-prima do mundo moderno. Segundo ponto positivo, petróleo é fácil de transportar. Eu não preciso colocar ele num trem, eu não preciso colocar ele em caminhão para levar de um lado para o outro. O petróleo ele pode ser transportado principalmente através de canos, os oleodutos que cortam o mundo inteiro. Canos ou navios petroleiros que cortam os mares, os 7 mares por aí. Então, o petróleo, ele é fácil de transportar. Terceira, o petróleo é de fácil extração, diferente do carvão mineral, que eu tenho que cavar e o homem entrando no buraco, né? Tem minas de carvão com 5.000 metros de profundidade e os homens estão lá cavando. O petróleo não, o petróleo eu só faço um furo com uma broca e de lá ele já jorra. Então, ele é fácil de extração,
fácil transporte, é de matéria-prima importantíssima, a mais importante matéria-prima do mundo moderno. São as vantagens do petróleo. As desvantagens, vamos começar com as básicas. É o maior poluente do ar e dos oceanos. A queima do petróleo libera muito CO2 para a atmosfera, e esse CO2 que é liberado pela atmosfera provoca chuva ácida ou aquecimento global. Então, altamente poluente. Segundo ponto negativo, poucas reservas no mundo. Terceiro ponto negativo, alguns lugares que têm muitas reservas usam o petróleo como arma política. Por isso que as grandes potências estão sempre interessados em Venezuela, em Oriente Médio, e não deixam esses países seguirem o fluxo verdadeiro da sua história. Então, a gente tem essa situação. Então, você fazendo isso sobre uma fonte de energia, você consegue resolver essa fonte de energia simplesmente lendo os textos. Inclusive questões de biologia ou química ou física. Talvez você não saiba os cálculos, como eu falei para vocês. Você pode não saber o cálculo, mas você sabe, pode não saber o cálculo, mas você sabe a parte teórica. E as respostas nunca vêm só o cálculo, vem acompanhado de parte teórica. Dá para você responder muitas questões aí sem calcular nada, só com a parte teórica. Então é isso que a gente tem que entender sobre energia. Vamos falar um pouquinho sobre a energia e suas fontes. O homem sempre dependeu de energia, mas a partir da Revolução Industrial, com a utilização de máquinas na produção, a nossa dependência só vem aumentando. Em todas as partes do mundo, nossa dependência aumenta. Então, esse intenso aumento da dependência vem com o desenvolvimento técnico-científico. A dependência da energia começou principalmente após a primeira Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra, carvão mineral, máquina a vapor. A segunda Revolução Industrial foi no século seguinte, no século XIX, também na Inglaterra, mas agora França, Alemanha, Itália, Bélgica, Estados Unidos e Japão. Olha, que coincidência! As maiores potências do mundo hoje são aquelas que passaram pela primeira e pela segunda Revolução Industrial. Lá no século XX, eu vou ter a terceira Revolução Industrial, que é ali na Guerra Fria, a corrida armamentista, a corrida espacial, a gente vai ter a terceira Revolução Industrial. Nesta terceira Revolução Industrial, a gente vai ter aqui, a tecnologia de ponta. A gente vai ter aí a utilização de energia nuclear. Na terceira revolução é o avanço tecnológico dos meios de comunicação, dos meios de transporte, dos meios de robótica e da biotecnologia. Você viu manifestação ontem na TV de alguns grupos em Brasília em apoio ao presidente? Apoiar o presidente, qualquer que seja, é normal, extremamente normal. Mas o que as centenas de manifestantes estavam gritando? Não precisamos de vacina, temos a cloroquina. Não precisamos de vacina, temos a cloroquina. É terrível, né, gente? Esse negacionismo, essa situação de negar a ciência. Eu não sei que sociedade que a gente está. Ridículo mesmo. Não precisamos de vacina. Temos a cloroquina.
Isso aí, o cara está confundindo a opinião política dele com a questão de saúde pública, né? Mas voltando ao nosso assunto aqui, a gente vai ter o quê? A quarta revolução industrial, quando ela ocorre no século XXI. Você já nasceu nessa quarta. Eu nasci aqui, ó, pouco depois da segunda, no finalzinho. Eu nasci quando o homem estava pisando na Lua, em 1969. Você já nasceu no século XXI, tudo novinho aí. Então, você já nasceu na quarta revolução industrial. Qual a diferença da terceira para a quarta? A quarta é a revolução informacional. Nós vamos ter aí a grande presença da informática e da informatização no nosso cotidiano. Uma prova é essa aula que a gente está tendo online. Nos anos 90 seria completamente impossível. Nos anos 90 não tinha nem computador para a gente dar aula, eu só dava aula aí pelas escolas de Goiânia, já era professor nos anos 90, com quadro e giz. Quando a gente queria projetar alguma coisa, a gente usava aquelas coisas transparentes e projetava no retroprojetor, né? Uma imagem que ficava tirando uma chapa, colocando outra, tirando uma chapa, colocando outra. Então, nós estamos na era do capitalismo informatizado. Nós vivemos da energia, nós necessitamos dessa informatização. Você consulta seu extrato bancário pelo celular, você chama um aplicativo para ir de um lugar para o outro. Tem gente que baixa no celular, gente, aplicativo até para lembrá-los de beber água. Tem aplicativo de saúde, economia, de transporte.